elétrons no cátion composto, tá? Eu não vou cobrar cátion composto, eu vou cobrar sempre o cátion só do átomo. Mas a título de conhecimento está aí. Depois, questão 17. O íon monoatômico A-2 apresenta a configuração eletrônica 3s, 3p na 6 para o último nível. O número atômico deste elemento é. Vou no diagrama de Linus, tá? Uso a configuração eletrônica dele, tá? Vou lá, o que termina com 3s, 3p na 6 para o último nível. Vou lá no meu diagrama e vejo onde é que está o 3s e o 3p na 6, tá? E paro ali e esqueço o resto. O que eu tenho, tá? Se eu começar a distribuir até aquilo ali, eu esqueço o resto e vou só até ali, tá? Esqueçam ali. Eu vou ter 1s2, 2s2, 2p na 6, 3s2, 3p na 6. Quantos átomos eu tenho? Eu tenho 10, 12, 18. Eu vou até a camada M. Tenho 18 elétrons. Ora, se ele está negativo, eu fiz a distribuição aqui do íon, tá? Já com ele, com o acréscimo dos 2 elétrons. Porque ali tá dizendo que ele é um íon monoatômico, tá? Mais 2, menos 2. Então ele é um ânion, tá? Ficou com carga positiva porque recebeu 2 elétrons. Então eu já sei que essa configuração que eu fiz com 18 elétrons, ele já está incluído esses 2 que ele ganhou, tá? Então no seu estado fundamental ele teria 16, tá? Bem simples essa questão também. Questão 18. O arsênio tem 33 prótons, não são núcleo, tá? Ele forma um ânion trivalente, tá? O que é ânion? Carga negativa, porque ganhou 3 elétrons. Dê a distribuição eletrônica deste ânion. Questão simples também. Essa questão vocês têm que saber o que é os íons, tá? É o ânion, carga elétrica negativa, porque ganhou 3 elétrons, trivalente de 3 elétrons. Fazer a distribuição dele. Questão 20. Qual é o número... Não, questão 19. Qual é o número total de elétrons do ânion composto? De novo, um ânion composto. Dado o átomo de enxofre, daí dá toda a distribuição do enxofre, toda do oxigênio. Então eu olho ali para a distribuição deles e olho quantas camadas, quantos elétrons eu tenho. Então no enxofre eu vou ter, eu posso até olhar também na tabela periódica, eu já vou saber quantos átomos ele tem para ser distribuído. O enxofre eu tenho 12, tenho 16, e no oxigênio eu tenho 8, tá? Então 8 mais deixa eu ver aqui. Então eu tenho 16 mais 8, eu tenho 24 elétrons, tá? Se eu tiver para cada átomo de enxofre, eu tenho 16 elétrons para ser distribuídos. Para cada átomo de oxigênio eu tenho 8. Aí a gente tem que considerar também esses números aqui embaixo, ó. O 2, tá? A gente tem ali, ó, o S2O8, tá? Os números pequenininhos aqui indicam que eu tenho 2 átomos de enxofre e 8 átomos de oxigênio, tá? Então eu tenho que considerar 8 vezes 8, tenho 8 átomos de hidrogênio, cada um tem 8 elétrons para ser distribuído, eu tenho 64,
E eu tenho duas vezes a molécula de enxofre. Então eu tenho em cada átomo de enxofre eu tenho 16 elétrons. Vezes 2 eu tenho 32. Então 32 mais 64 são 96. Com a entrada de 2 elétrons, por ele ser um ânion, tá? Tá indicando ali. Por ele ser um ânion, tá? Então eu tenho 98 elétrons, tá? Para ser distribuídos. Então é só a gente fazer a distribuição. Qual é o número total? Agora questão 20. Qual é o número total de elétrons do ânion composto ferro-cianeto, tá? Dados os átomos, aí dá a configuração eletrônica ali do ferro, da configuração do carbono e do nitrogênio. Mesma coisa que a questão anterior. Tem um átomo de ferro, onde eu vou ter 26 elétrons. Depois, eu tenho um átomo de carbono que eu vou ter 6 elétrons para ser distribuídos. Nitrogênio, eu tenho 6 átomos, né? E a gente tem que saber que o nitrogênio ele tem 7 elétrons. Então, eu vou começar lá, 26 mais 6 átomos de carbono, 6 vezes 6, 36, mais 6 átomos de nitrogênio, cada um com 7 elétrons, são 42. Então, se eu somar 26, 36, 42, 104 elétrons. E com a chegada de mais 4, tá? Por ele ser um ânion. Então eu vou ter 108 elétrons para ser distribuídos no composto. Se quiserem, podem fazer a distribuição eletrônica para treinar, porque são 108 elétrons, tá? Mas só para vocês saberem isso. Então, se eu tenho... Deixa eu colocar isso aqui grande para vocês. Vai facilitar. Então, se eu tenho... vou pegar uma caneta um pouco mais forte, tá, pessoal? Só um minutinho. Porque eu tenho medo dessa questão não ficar bem clara pra vocês. Se eu tenho isso aqui, ó, que é essa questão ali, 20. Se eu tenho uma molécula, tá? Isso aqui é menos 4. FeCN6. Esse 6 aqui multiplica o C e o N. Indica que eu tenho 6 átomos de carbono e 6 de nitrogênio. Primeiro eu vou na tabela periódica e olho cada átomo quantos elétrons eles têm na última camada. Eu estou olhando o Z dele na tabela periódica. O ferro tem 26 elétrons para ser distribuídos. O carbono tem 6 átomos tem 6 átomos e tem 6 elétrons para ser distribuídos na camada eletrônica. O nitrogênio, eu vou ter 6 átomos de nitrogênio, tá? Então, 6 carbono, 6 nitrogênio, cada um com 7 elétrons na sua última camada. Então, eu vou ter 6 vezes 7, 42. Então, vamos colocar aqui 26. Aqui eu vou ter... Ficar mais claro aqui pra vocês. Então,
vou lá na tabela periódica, olho que o ferro tem 26 elétrons para ser distribuídos, o carbono tem 6 e eu tenho 6 elétrons, então se eu tenho 6 átomos de carbono, cada um com 6 elétrons para ser distribuídos, eu tenho 36, tá? Aí depois eu tenho o nitrogênio, que tem 7 elétrons na sua última camada para ser distribuído. Então, 7 elétrons vezes os 6 átomos, né? Eu tenho 42. Então, faço o somatório: 26, 36, 42. 104. Só que eu ainda tenho este expoente aqui em cima, ó, que é o menos 4, que indica que ele é um ânion tetravalente. Então, eu vou ter carga negativa pelo ganho de 4 elétrons dele. Então, eu vou ter no total 108. Eu não vou ter este total aqui de 104. Eu vou ter 108 elétrons para ser distribuídos, tá? Eu queria explicar mais essa questão, assim, pessoal, para ficar mais claro para vocês. Depois, questão 21 fala também do emparelhamento. Vamos pular. 22. O alumínio é o metal mais abundante na crosta terrestre, sendo o principal componente da alumínio, utilizado para a obtenção de alumínio metálico. No composto acima, o alumínio está na forma de cátion trivalente. A distribuição eletrônica desse íon é mesma coisa dessas questões anteriores, tá? Vou lá na tabela periódica, olho o valor do alumínio, o Z do alumínio, o Z do oxigênio. Vamos lá. Aí eu olho quantos átomos eu tenho de alumínio? 2. Então é aquilo que eu vou achar na tabela periódica vezes 2. O átomo de oxigênio, que a gente já fez várias vezes, a gente sabe que ele tem 8 elétrons para ser distribuídos. E eu tenho 3 átomos, então é aquilo que eu achei na tabela periódica, os 8, vezes 3, tá? Somo alumínio e oxigênio, o total. E eu sei que ele é um cátion trivalente. O que é cátion? Carga positiva, tá? Porque ele perdeu 3 elétrons. Então, é esse total da questão do alumínio e do oxigênio, menos 3. E daí faço a distribuição eletrônica. Então, pessoal, a gente tem até ali os 32 exercícios, tá? Eu vou passar aqui para vocês o 23, o 24, vou lá para o 25, tá? Um elemento químico em seu estado fundamental. Estado fundamental, tabela periódica. Não é cátion nem ânion. Apresenta a distribuição eletrônica abaixo. Com relação a este elemento, assinale aquilo que for correto. Então, nível K está completo. Quantos elétrons tem o nível K? 2. Nível 2L. Quantos átomos eu tenho para completar o meu nível L? Quantos eu tenho, pessoal? A gente tem que ficar sempre atento a isso, tá? Eu fico perguntando para vocês e dou esse tempo para vocês estarem pensando. Então, na camada L eu tenho 8 átomos, tá? Na camada M eu vou ter 18 elétrons e ele não está completo. Ele está com apenas 4 elétrons. Então, eu tenho nível 1, 2, nível 1, 2 elétrons, nível 2L completo, 8 elétrons. Então, tenho 10 aí no total. Mais 4, 14 elétrons. Então, o que eu posso considerar? Possui número atômico igual a 14. Tá correto? Verdadeiro. Encontra-se no terceiro período da tabela periódica. Verdadeiro. O número de camadas deste átomo é o período que ele representa na tabela periódica. Então, o elemento em questão está com 3 camadas eletrônicas
né? A gente tem que ver ali a distribuição, então a gente pode concluir que a localização dele é o terceiro período. Então a 2 está correta. Pertence à família do carbono, tá? Verdade, porque pela distribuição que a gente pode observar, ele apresenta 4 elétrons na sua camada de valência, camada mais energética, que é a camada M, terceira camada. Além de ser representativo, o seu subnível mais energético é o P. Então a gente pode concluir que ele encontra-se sim na família do carbono, tá? E essa questão de localizar os subníveis na tabela periódica eu vou passar também para vocês. Então, pertence à família do carbono, é um metal com elevada eletronegatividade. É falso, porque os elementos lá da família do carbono, a família 4A, eles apresentam baixa eletronegatividade, né? E o posicionamento dele na tabela periódica comprova isso que eu estou falando. Nessa mesma família a gente pode encontrar o elemento germânio. Verdade, né? Porque o elemento germânio ele para ali na quarta camada, tá? Ele tem camada de valência igual a 4, então, e ele apresenta a mesma configuração eletrônica da camada de valência do elemento ali em questão, que a gente está desenvolvendo nesse exercício. Então a gente pode concluir que é da mesma família. Então o somatório desta questão verdadeira vai ser 1 mais 2 mais 4 mais 16. Então 6, 7. O somatório dessa questão vai ser 23, porque a alternativa correta é a 1, a 2, a 3 e a 16. Só a 8 que não é verdadeira. Bom, pessoal, e assim por diante a gente vai nos exercícios. Boa parte que eu expliquei para vocês. Desculpem eu em alguns momentos, tá? Parar para pensar aqui e tudo mais, para poder dar a melhor resposta para vocês. Mas espero que eu tenha respondido algumas dúvidas, tá? Não deixem de olhar os vídeos que eu tô botando, por mais que não sejam meus, mas eles dão bastante suporte para vocês fazerem exercícios. Façam as listas, tá? Fiquem preparados para quando a gente voltar para a aula, a gente poder voltar mais preparado e já com dúvidas. Voltem com dúvidas. E não esqueçam, me mandam mensagem no Moodle, me mandam um e-mail com as dúvidas de vocês. Não fiquem pensando, a professora não me respondeu minha dúvida. Pergunta, pergunta, pergunta. Eu sempre respondo e eu estou online fora do horário de aula também.